A Operação Lava Jato, que chegou na sua 26ª fase, chamada Xepa. Todo mundo sabe o que significa Xepa, fim de feira. E nessa Xepa foram feitas uma série de prisões, mas nos chamou a atenção que na sequência da operação, dono ou um dos donos da empreiteira Odebrecht manifestou seu interesse em fazer delação premiada, assim como a empresa, em fazer junto com o Ministério Público, Polícia Federal, utilizar um instrumento para que ela também pudesse fazer uma delação. O que chamou a atenção é que, segundo as informações que estão nos jornais, a Operação Lava Jato dizia, ou manifestavam-se aqueles da Operação Lava Jato, que ela exigiria revelações sobre Lula para fechar delações da Odebrecht. Procuradores só aceitam a delação de Marcelo Odebrecht se der resultados sobre suposta participação do ex-presidente Lula. Nessa fase, saiu a lista, a famosa lista. Uma lista, em princípio, deputado Hélio, com cerca de 210 nomes, mas fala-se em 316 nomes, e que, segundo a colunista da Folha de São Paulo também, Mônica Bergamo, esse listão, segundo ela, atingiria, além de políticos, o Judiciário, o Ministério Público, diplomacia e militares. Por isso, de tão explosiva, são palavras dela, a Operação Lava Jato, com esta lista, estaria caminhando, na verdade, para a Operação Abafa. E aí me chamou a atenção porque, ao mesmo tempo em que se divulgava 200 e tantos nomes, um dia depois o juiz Sérgio Moro decretava que havia sigilo nessa lista. O que nos parece bastante contraditório é que primeiro você divulga, e divulga doações legais com doações ilegais, e depois, um dia depois, o juiz Sérgio Moro decreta sigilo. Ora, é segredo de polichinelo. Decretar sigilo sobre algo que já foi publicado na internet é recuperar penas jogadas ao vento. É absolutamente impossível que esse sigilo seja algo para se levar em conta e se acreditar que é para ser sério. Tudo bem que há muitos nomes que devem ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, como já foi dito anteriormente, e que tem foro, inclusive, para isso. Mas o que a gente deduz disso? Ou esse processo foi feito para se testar o ministro da Justiça, quando dizia ele que se houvesse qualquer indício de vazamento, ele automaticamente substituiria a equipe de Curitiba, ou foi feito para isso, ou exige uma explicação melhor. Porque convenhamos, senhores deputados, senhoras deputadas, ninguém é ingênuo, ninguém é criança. Você decretar sigilo sobre algo que foi publicado na internet, que tem mais de 200 nomes. Ora, pensar que é sigilo divulgar uma lista com essa quantidade de partidos e dizer que isso não é caminhar, depois do editorial da Folha de São Paulo, para uma operação, vamos chegar ao fim rapidamente porque está envolvendo mais gente do que é para envolver, é algo que precisa ser bem explicado. E eu fico me perguntando se com todos esses nomes, com todas essas pessoas, se esta lista é divulgada para um recado dado aos senhores deputados e às senhoras deputadas que irão se pronunciar a respeito do impeachment da presidente Dilma, favorável ou contrário, para que encerrem rápido isso, façam o impeachment e termine rapidinho, ou se isso é para que todas estas pessoas sejam de fato investigadas. A verdade é que eu volto a dizer, a lista é pública. Com injustiças ou não, a lista é pública. E acho que há injustiças nela. Eu também me pergunto, da mesma forma que nós repudiamos os nomes que estão nas listas aqui da Operação Publicano, da Operação Quadro Negro, eu acho que muita gente fica surpresa em ver seu nome aqui. É natural. Mas essa pergunta que a gente faz, se a 26ª fase, Xepa, o nome da operação, fim de feira, é fim de feira mesmo? Se é fim de feira, nós queremos saber o que vai acontecer com o senhor Cunha, com a sua esposa, com a sua filha, o que vai acontecer com o 6 vezes denunciado Aécio Neves, todos os partidos envolvidos. Agora, é preciso que nós tenhamos, e foi isso que os juristas aqui, na terça-feira, os professores da Universidade Federal, alguns dos mais renovados professores da área de Direito do Brasil, reafirmaram.
Você não pode julgar alguém sem que haja uma culpa formada. Não pode ser porque não gosta, não pode ser porque acha, não pode ser porque supõe, não pode ser porque a popularidade é baixa. E nós entendemos hoje que não há pelos critérios apresentados no pedido de impeachment que foi aceito pelo deputado Eduardo Cunha, não há a menor condição de se fazer o impeachment por aquela situação que seriam pedaladas fiscais. Se fizer lá, faz em 16 estados também. E daí? Vai fazer com o governador Richa aqui? Que o processo é exatamente o mesmo. Mudança do orçamento e adiantamento, inclusive, de pagamentos. Claro que não vai fazer. Óbvio que não vai fazer. Então, quando nós vemos as listas, as declarações, principalmente esta declaração da colunista Mônica Bergamo, nos preocupa que nós não estejamos entrando num caminho muito ruim para todos nós. Eu fico aqui fazendo uma pergunta. Será que nós estamos diante da Operação Abafa? Será que nós estamos realmente diante de uma grande operação que vai chegar numa grande pizza? Tomara que não. Tomara que todas as pessoas que estão, os 316 que estão listados, sejam de fato investigados e, se tiverem responsabilidade, sejam punidos. Se não tiverem, tudo bem. Porque, volto a dizer, acho que há equívocos nessa lista. Acho que há pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso aqui. Agora, que de fato a Odebrecht vem e diz que quer fazer um acordo de leniência, porque tinha um departamento que fazia propina desde 1980, é preciso que se investigue. E que não fique só nessa empresa. Certamente outras empresas também fizeram um processo muito semelhante a esse. Por isso, senhor presidente e senhores deputados, eu espero que essa não seja uma lista definitiva, que seja uma lista inicial. Inicial no sentido de fato, nós temos revelado os 316 nomes, os 316 destinatários, se foi ou não foi legal, que não se suponha, mas se investigue e, quando comprovado, aí sim se coloque a público. Porque fazer uma lista com 200 nomes num dia, Polícia Federal divulga, deputado Hélio, um dia depois, o próprio responsável, que é o juiz Sérgio Moro, diz que essa lista é segredo de justiça, depois que percorreu pela internet o mundo todo, é fazer duvidar da nossa inteligência. Aí não dá. Aí é a mesma coisa que, depois de eu ter falado aqui, eu pedir ao senhor presidente, olha, retire tudo o que eu disse de tudo que está. Não dá, já foi dito, já está no mundo. Então, eu espero que, mais do que secreta, essa lista seja pública, para que nós também, de forma pública, possamos ter a nossa opinião. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.